Muito boa tarde, meus queridos amigos. Hoje, retomando a live de fechamento do mercado com os principais acontecimentos que movimentaram o mercado nesta terça-feira. Hoje é dia 1º de outubro de 2019, é um mês agitado. Lembrando que o Brexit está marcado para o dia 31 de outubro, tem muita coisa para acontecer até o final do mês. Dia 30 a gente tem a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Temos também no dia 30 do final do mês aqui a decisão de taxa de juro aqui no Brasil, mais uma vez, e o mercado já começou a falar disso, já começou cedo, 30 dias antes já começou a se movimentar. Hoje a gente teve o dado do PMI industrial lá nos Estados Unidos que mostrou uma queda, saiu abaixo de 50 pela primeira vez nos últimos 10 anos. Então o mercado começou a ficar preocupado. Eu vou mostrar aqui já para a gente começar o site Bloomberg. Vamos ver o que o Bloomberg está falando do dia hoje. Olha aqui, ele está falando aqui que o Trump ataca o Fed após fábricas americanas falharem em meio à guerra comercial. Não é novidade para ninguém que o Trump não concorda muito e não está muito de acordo com as decisões sobre taxa de juros anunciado nas últimas vezes pelo Banco Central, pelo Fed. A economia mundial envia sinais de alerta à medida que a queda na produção atinge os Estados Unidos. Vou mostrar aqui para vocês que a gente já vinha com uma queda na produção industrial na Europa, ali na Alemanha já vinha há um tempo caindo. E aqui os caras colocam aqui que o Fed não tem escolha a não ser enfrentar uma recessão, querendo ou não. Então, vamos ver aqui no calendário econômico, aqui antes da gente ir lá para o gráfico, o que vem movimentando. A gente teve a decisão de taxa de juro lá na Austrália, e a Austrália, como o Banco Central da Austrália, como a maioria dos bancos centrais do mundo, está tomando uma decisão de reduzir a taxa de juro, né? Uma política monetária expansionista. Quem não sabe o que significa, assista a live que a gente fez sobre política monetária, sobre os bancos centrais. Então aqui hoje 1h30 da manhã, o que a gente teve aqui lá no dólar australiano? Taxa de juro lá era 1% ao ano. O mercado esperava uma redução de 0,75 para 0,75%, ou reduzir 0,25% pontos percentuais, e foi o que foi anunciado lá na Austrália. Então saiu para zero, realmente 0,75%. Reduziu a taxa de juro. Teoricamente, o que acontece? Ele está injetando dinheiro dentro da economia, juro barato, fica mais barato para o consumidor e para o empresário, fica para o investidor deixar dinheiro rendendo juro, ele acaba não sendo tão vantajoso, ele acaba tirando esses investimentos ali que está rendendo juro e investe na capacidade, podendo aumentar a capacidade produtiva do país. Reduziu a taxa de juros, a gente poderia até dar uma espiadinha aqui, o que aconteceu com o dólar australiano? Olha o que aconteceu lá, ó. Após a notícia, ele no momento do que saiu, ele deu uma puxada aqui, depois corrigiu tudo e durante o dia todo o dólar australiano veio perdendo força perante o dólar americano. Então isso aqui devido à decisão de taxa de juros lá, quem operou conseguiu aproveitar bastante esse movimento. A gente teve também aqui no calendário econômico, que movimentou bastante aqui, ó, PMI industrial, isso que eu quero que vocês prestem atenção. O PMI industrial saiu na maioria dos países da Europa, eu quero que vocês percebam isso aqui. A maior parte do tempo, esse PMI está sendo negociado abaixo de 50. O único que saiu um pouquinho acima de 50 foi na França, mas na Alemanha está abaixo de 50, até tinha separado aqui para vocês. E aqui nos Estados Unidos, que movimentou bastante, foi esse daqui, ó. Hoje, 11 horas da manhã, PMI industrial nos Estados Unidos. O que lançou? O mercado esperava que o último dado foi 49,1%, 49,1%. A projeção do mercado era 50,4%, uma leve recuperação, mas na verdade veio pior do que o mercado esperava. Além de vir pior do que o mercado esperava, foi pior do que no mês anterior. Saiu 47,8%. 47,8%. E o que isso significa, esse PMI? Para vocês terem uma ideia aqui. Aqui você clicando na notícia, você consegue ver o que ele significa, ou seja, ele é um índice de atividade industrial, controla a quantidade da atividade industrial que ocorreu no mês anterior. Então, como que você
consegue ver? Se o índice tem um valor abaixo de 50, devido a uma diminuição da atividade industrial, tende a indicar uma recessão econômica, especialmente se a tendência continua por vários meses saindo abaixo de 50. Ou seja, quando começa a sair abaixo de 50, o mercado liga um alerta que é um possível indicativo de recessão econômica. Um valor substancial acima de 50 indica um período de crescimento econômico. Não é o que está acontecendo. Então aqui, valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivo para a moeda do país, valores inferiores ao esperado negativo para a moeda. Eu quero que vocês olhem isso aqui, ó. Olha o gráfico do PMI lá dos Estados Unidos. A partir de 2019, aqui a gente tem setembro de 2019, era 60,8%. Depois ele veio caindo para 59, para 57, para 58, 54, 56 e ele vem numa tendência de queda. Nas últimas vezes, ó, aqui a gente tem no mês 8, 51, no mês 9, 49 e no mês 10 hoje 47. Então abaixo de 50 sucessivamente é um indicativo importante aqui de que a economia dos Estados Unidos vem sofrendo na produção. E aqui vem aqui as notícias, ó, Wall Street cai após dados fracos ali da indústria. Futuros dos Estados Unidos diminuem de acordo com a preocupação sobre o comércio. E olha como que isso aqui saiu 11 horas da manhã, vamos ver lá no gráfico, principalmente no gráfico do dólar aqui, ó. Esse aqui é o índice dólar, mede o dólar perante as principais moedas do mundo, e aqui ele vinha numa tendência de alta, o índice dólar. Ele vinha uma tendência de alta. Aqui já há alguns dias, dia 25, 26, 27, dia 30, continuava nessa tendência de alta, sendo negociada a 99, próximo dos 100 pontos. O que aconteceu? Nesse momento aqui, ó, no MetaTrader, 17 horas, lembra que o MetaTrader aqui está 11 horas na nossa frente, tá? Então, tá 6 horas na nossa frente, então 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 horas da tarde, exatamente nesse ponto sai o PMI abaixo do que o mercado esperava, ou seja, sendo negativo para o dólar, ele derrubou o dólar, revertendo a tendência do índice dólar aqui. Os índices também sofreram. Ó, o índice Dow Jones, às 11 horas da manhã, o índice Dow Jones, após sair ali, ó, 17 horas, que é 11 horas da manhã aqui no horário de Brasília, o índice Dow Jones ele vinha numa região de lateralização aqui, ó, no dia de hoje, sendo negociado entre 26.961 e 27.046. Após sair o PMI industrial nos Estados Unidos, o índice Dow Jones ele teve uma queda, vamos ver de quantos pontos, daqui até aqui, ó. Até nesse momento aqui, chegou a cair 489 pontos o índice Dow Jones. Nesse momento sendo negociado a 26.560. Sai de 27.046 para 26.560. Isso aqui aumentando as preocupações com relação ao crescimento econômico global. O mercado está dando um recado, começou a ficar com medo de recessão. Esses indicadores negativos para a economia, eles acabam refletindo em alguns papéis que são de proteção. Por exemplo, o Gold. O Gold que havia caído bastante, olha aqui, ó, a gente vinha numa tendência de baixa, claramente aqui, já há alguns dias o Gold caindo bastante, o pessoal ganhando dinheiro aqui na venda do Gold. Isso que tem que ficar atento aos indicadores econômicos aqui. Veio nessa tendência de alta às 11 horas da manhã, que é 17 horas aqui no MetaTrader, sai o PMI, sai ruim para o dólar. Olha o que acontece aqui, ó. Reverte a tendência. Como que eu identifico graficamente isso aqui? Fundo descendente, aí eu venho aqui, vou ter um outro fundo descendente, aqui eu vou ter um outro fundo descendente, e aqui já começou a me sinalizar uma reversão da tendência com fundos descendentes, fundo ascendente. Olha o que acontece lá, ó. Veio, formou um fundo, depois forma um topo, depois vem aqui, formou o fundo descendente, depois vem aqui, sobe, né?
formou o W com rompimento aqui no ouro, esse W em 1469, a hora que rompeu. Espera-se que suba ali 100% seria isso daqui. E passou de 100% aqui, ó, em menos de uma hora aqui. Menos de uma hora, estou no gráfico aqui de 30 minutos. Reverteu a tendência do Gold, atingiu uma máxima hoje, o Gold aqui, de aproximadamente 1.486. Fechando em alta. Então, o que acontece? Preocupações no mercado. Há uma corrida de quem tem investimentos ou quem está especulando tanto no mercado de capitais ali ou em ações, acaba vindo para ativos de reserva de valor. Lembrando que o Gold ele tende a se valorizar, o ouro tende a se valorizar em momentos de incerteza, tanto econômicas quanto políticas. Ali se valorizou bastante. Dólar derretendo, olha o dólar ien também. Vinha um tempo em tendência de alta aqui. Tendência de alta. E olha lá, ele veio e formou um Mzinho aqui, ó. Formou um Mzinho, deu um sinalzinho aqui. E o dado do PMI acabou ajudando aqui que rompesse esse Mzinho, interrompendo essa tendência de alta aqui, ó. Então o PMI, hoje ele veio interromper a tendência de alta e derrubando aqui essas moedas aqui, ó, derrubando, por exemplo, o dólar perante o ien, que vinha numa crescente. Então, olha lá, o Dow Jones caindo, o DAX puxou também aqui, a gente tinha o índice dólar, esse índice dólar aqui que desvalorizou também, aqui tudo devido aos indicadores econômicos que vinha saindo. Vou mostrar aqui o da Alemanha para vocês terem uma ideia como na Alemanha já está preocupante. Na Alemanha já vem há algum tempo, olha só o PMI lá da Alemanha, ó, o índice de atividade industrial aqui de gerentes de compra. Ó, a última vez que foi negociado a 50, acima de 50, vamos ver aqui, ó, acima de 50, 47, 49, 51, foi em janeiro desse ano. Depois, olha o que vem acontecendo com isso aqui, ó. Então existe uma preocupação sim com relação à atividade industrial, uma preocupação sim que o planeta possa começar a entrar numa recessão econômica. Pessoal, esse é o nosso fechamento. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre os índices, como que fecharam, os índices futuros aqui. Então a gente teve Dow Jones, o Dow Jones futuro fechando em baixa aqui, 375 pontos, 1,39%. S&P 500 fechando em baixa, 1,39%. Ibovespa caiu 1.000 pontos hoje para 104, então caiu 1.000 pontos, 0,96%. Nasdaq fechando em baixa também, aqui ó, 65 pontos ou 0,84%. E o dólar, o índice dólar fechando em baixa também. Tudo isso sendo puxado ali por preocupações no mercado externo. Tudo isso sendo puxado por preocupações. Então o que a gente teve aqui? Gold, olha as commodities lá, olha o Gold aqui fechando em alta aqui, ó, 13 pontinhos, 0,89%, obviamente, por ser um ativo de reserva de valor, como a gente tinha comentado, Então isso movimentou bastante, deu bastante oportunidades no mercado no dia de hoje. Quem aproveitou ali, quem soube aproveitar, foi show de bola. Foi show de bola. Aqui eu até separei uma reportagem para vocês entenderem aqui, que é a preocupação, né? O mundo já entrando em preocupação com os dados aqui do PMI. E aqui eles falam, né? Aqui ele fala, ó, o índice de fabricação dos Estados Unidos cai para o menor nível, para o nível mais baixo em 10 anos, tá? Diminuindo a produção. E aqui, ó, isso deixa Estados Unidos e a China e também o Reino Unido e a União Europeia sob pressão para resolver suas diferenças com os bancos centrais, e os governos também têm que encontrar maneiras de apoiar para ver uma recuperação aí na economia, senão o mundo vai começar a entrar em recessão. Essa é a grande preocupação do mercado no dia de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa revisão aqui. A gente até comentamos um pouquinho de gráfico, um pouco que movimentou o mercado. Estou deixando ela gravada aqui, espero ter ajudado vocês. Se ajudar, comentem lá e aceito sugestão de como que vocês gostariam que fosse esse fechamento do mercado. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente volta mais uma vez para fechar o mercado. Vamos ver como que esse mercado vai se movimentar
no dia de amanhã. E fica aquela pergunta, foi gain ou foi loss hoje? Quem fechou positivo, comenta aí. Um grande abraço a todos e até!